Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Evair, o Matador, completou nesta semana 53 anos de idade. É por isso que trouxemos histórias do camisa 9 de Palmeiras, Vasco, principalmente de Palmeiras e Vasco, mas também de seleção brasileira, formado pelo Guarani, ao programa Meu Time de Botão. Muito bem-vindo, eu sou Leandro Amin, ao meu lado, Paulo Júnior. Evair Aparecido Paulino, 21 de fevereiro de 65, mineiro. Crisólia, né? Crisólia. É um distrito. É um distrito, foi criado, misturado com Ouro Fino. Que é outro. Exato. Minas Gerais, município de Minas Gerais, você esquece, viu, Paulo? É muita coisa, né? E segundo consta, era santista, né? Nessa infância nas Minas Gerais. Quando alguém te perguntar se fala em Recife ou no Recife, você sabe por que se fala no Recife? Não, né? sei. Porque se você fala que nasceu em Recife, pode ser qualquer Recife. Uhum. Então se eu falar que nasci em Minas Gerais, pode ser qualquer das Minas que são Gerais. Por isso que eu prefiro falar nas Minas Gerais e no Recife. Perfeito. O Paulo Júnior que convive, a gente muda de estúdio, mas o Paulo Júnior continua convivendo com o microfone fugidio, né? O tripé que joga o microfone pra cima. Nunca vi. Te persegue. É o largadinha. É o largadinha? É tipo um pênalti com cavadinha. Exato. Campeão brasileiro por Palmeiras e Vasco, revelado pelo Guarani, como dissemos, e com participação na campanha do Tetra, não na Copa, mas nas eliminatórias. Essas são as histórias mais lembradas do Evair. A gente separou 3 outras histórias e contaremos as 3 neste programa. São elas: Atalanta, onde ele jogou ao lado do Canidia, em Bergamo, na Itália. Yokohama Flugels, a sua experiência no Japão, ao lado de Zinho e César Sampaio. E Portuguesa, para onde ele foi em 1998 com a faixa de campeão brasileiro no peito. Ele tinha acabado de ganhar o brasileiro pelo Vasco e na Portuguesa jogou ao lado do Leandro Amaral. 3 times que não são muito vinculados ao Evair, mas ele estava lá, né? E você é dos que acha que tinha que ter ido à Copa? Eu acho que tinha que ter ido à Copa. Eu, por algum motivo, quando tem essas matérias, né, os injustiçados da história das Copas, eu acho, às vezes, os injustiçados da seleção brasileira, eu acho o Evair um degrauzinho abaixo de outros. Não acho que ele está no degrau do Djalminha e do Alex, por exemplo. Também acho. Ou do Marcelinho Carioca, para dizer outro. Eu acho que ele está um degrauzinho abaixo. Não entendo o Evair não ser unanimidade. Mas enfim, esse é um assunto para outro programa. Mas a gente promete jamais fazer o Meu Time de Botão Paulo injustiçados da história das Copas. E outro que jamais faremos é grandes craques que nunca jogaram uma Copa, Ryan Giggs, aquela coisa Jorge Best. Vai começar com ele, Garotinho? Vamos começar com ele, Garotinho. Uma matéria, eu não consegui detectar qual o canal, mas é ele se apresentando ali em Campinas. Na verdade, já um jogador profissional, tudo mais, mas enfim, vamos ouvir ele falando. Ele vai se apresentar melhor do que a gente apresentá-lo. É o Evair, centroavante. Já um dos artilheiros do campeonato com 7 gols. E no aniversário do Guarani, eu gostaria que o Evair falasse um bocadinho como ele pintou nesse time do Guarani, de onde ele veio, se o Guarani era tudo aquilo que realmente ele esperava. Bom, em primeiro lugar, eu vim de uma cidade de Minas chamada Crisólia. Eu tenho 21 anos, vim de lá indicado por um conselheiro daqui, o senhor Clóvis Cabrino, e vim das equipes inferiores, vim do juvenil, subi para o júnior, e o ano passado consegui chegar até o profissional. O Guarani realmente era tudo aquilo que você esperava ou foi, vai? Era assim, o Guarani foi o que eu mais sonhei, era jogar no time principal do Guarani. E graças a Deus consegui. Estou aí lutando, batalhando com meus companheiros para levar o Guarani a uma campanha
uma campanha merecida no campeonato. O Evair foi bem no Guarani. Ele participou de momentos decisivos do Bugre ali na segunda metade dos anos 80. Estava na final do Brasileiro de 86, por exemplo, perdida para o São Paulo. Na final do Paulista de 88, perdido para o Corinthians, onde inclusive ele fazia ataque com um trio muito bom. Neto, Boiadeiro, João Paulo e Evair. Beleza, hein? Beleza, né? Que belezura. Categoria. Mas esses dois vices, você soma esses dois vices a uma má experiência na base, onde um timaço o Guarani tinha e ele era o dono do time, assim, perdeu um campeonato que estava ganho. O Evair tinha sobre si uma certa aura ali de pé frio dentro do próprio clube, era uma coisa que ele sentia e se achava bem injustiçado, ele conta isso em sua biografia. Assim que acabou o estadual de 88, onde ele perdeu a final para o Corinthians, o Evair se mandou para a Itália, sem estar em um clima muito bom com a diretoria do clube, não foi algo muito bem negociado. Então, Evair se torna jogador da Atalanta, Paulão. Jogador da Atalanta, você quer começar com ele falando da chegada? Vamos nessa? Vamos, aí a gente completa contextualiza a chegada do Evair à Itália. Vamos nessa. Foi passar fome com dinheiro no bolso, né? Primeira semana me deixaram lá, o Sérgio Cléris me deixou lá, que era o cara que jogou no Atalanta e me levou para lá. Sérgio Cléris, exatamente, ele mesmo. Quantos anos isso, velho? Foi no ano de 88, né, que eu fui para lá. Eu cheguei lá e de repente, uma semana depois ele voltou para o Brasil, mas deixou lá tudo esquematizado, o local que eu ia jantar, tudo, mas era onde eu ia almoçar, mas era fechado. Esqueceram de me avisar que era fechado. E toca aí eu saí pela cidade, procurando restaurante. Sozinho? Sozinho. Com fome? Não. Eu pensei comigo, domingo eu não vou ter treino, então eu vou acordar tarde, me alimento bem no café da manhã e passo só me alimento no outro dia. Mas deu 8 da noite, desesperado de fome, né? Saí eu para a cidade de Bérgamo, procurando um lugar, encontrei um lugar de a pé, encontrei um lugar e entrei. Quando eu entrei, as pessoas começaram a reparar e olhava para mim, e eu achando que estava entrando numa festa. Desci, voltei, pensei, mas não pode ser está escrito restaurante, deve ser restaurante. Bom, subi de novo, graças a Deus, quando cheguei lá em cima, era um self-service, porque se fosse ter que pedir alguma coisa, eu não ia saber, né? Ô, Paulo, antes da gente seguir... bom, né? Antes da gente seguir, acho que essa fala, eu veio contando a história, sem saber idioma, sem saber quanto valia o dinheiro que ele tinha na carteira. A biografia do Evair, eu sou crítico a ela, tá? Uhum. E, em parte, eu acredito isso ao próprio personagem, o que, de certa forma, cria um paradoxo, né? Se o personagem é difícil de desembuchar, o personagem da biografia fala pouco, não sabe contar muito bem as suas próprias histórias, e o livro me mostra exatamente isso, é um livro fiel, fidedigno, né? Fidedigno ao seu personagem. E essa história é um dos raros momentos em que o Evair se permite contar um caos engraçado, onde ele se viu sem pai nem mãe em Bérgamo. O primeiro grande baque do Evair na Atalanta veio do Brasil. O Carlos Alberto Silva, o treinador, deixou o Evair fora da convocação olímpica. Ele tinha convicção que ia jogar as Olimpíadas, acabou preterido, acabou fora da convocação da seleção. O Carlos Alberto Silva afirmou que a transferência do Evair para a Itália prejudicou a performance, o rendimento dele, o que não fazia muito sentido, afinal ele estava chegando numa competição forte, ele tinha tudo para melhorar, para evoluir na sua carreira. A Atalanta agradeceu, ficou mais tempo com seu camisa 9 e a Atalanta pagou $800 mil pelo passe do Evair na época. Um time de porte médio, vinha recentemente de um acesso da segunda divisão, queria montar um time no nível daquela década dourada do futebol italiano, grandes craques na Série A, o Evair ia ser o atacante daquela Atalanta. O Evair chegou... Peraí que eu perdi um pouco aqui, Paulo. A gente falou do valor aqui do... Falou, chegou né? em 17 de setembro, né? isso. $800 mil
pelo passe. Acho que é um número interessante para a gente comparar com hoje em dia. Quem custa $800 mil? O Possebon. Não, o quarto goleiro do Vitória da Bahia custa uns $800 mil para a Atalanta. O desembarque do Evair é em 17 de setembro e ele assina um contrato já com 3 mil pessoas no clube, ali esperando para ele dar o famoso tchauzinho na sacada. É o que ele faz. Relativamente perto da sua nova cidade, a cidade de Bérgamo, moravam o Júnior e o Tita, atletas do Pescara, mais ali perto da fronteira com a Croácia. Mais ao norte, em Turim, Edu Marangon e Miller eram brasileiros do Torino. E o futebol italiano tinha também o Casagrande no Ascoli, o Dunga na Fiorentina, o André Cruz no Como, Andrade e Renato Portaluppi na Roma, Cerezo na Sampdoria. Era uma grande legião de brasileiros, além, claro, do Careca, que atuava no Napoli e contra quem o Evair estreou, Atalanta versus Napoli. O jogo foi 1-0 para os napolitanos, que tinham um tal de Maradona no elenco. Falando na dupla Maradona-Careca, o parceiro de Evair nessa jornada na Atalanta seria Canidia, então no Verona, mas que viria para o ano seguinte. Na segunda rodada veio o primeiro gol do Evair, 2-2 contra o Verona. O sueco Stromberg era outro estrangeiro ídolo daquele time, um loiro de cabelo revolto, bagunçado, jogador importante também, fundamental na campanha do acesso ao time. Evair emplacou alguns gols no campeonato, fez gols nas rodadas 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, chegou a 10 gols, era o 7º artilheiro da Série A italiana. Série A que tinha artilharia com o topo com Serena, da Inter, 22 gols, e Van Basten, 19 gols. O Baggio, jogando pela Fiorentina, marcou 15. E a Atalanta acabou numa excelente 6ª posição, dava vaga à Copa da UEFA, algo raro para o clube, portanto, boa campanha do Evair, né? 6º lugar, 10 gols, nada mal. Nada mal. Se não me engano, a segunda melhor posição que a Atalanta conseguiu em toda a sua história até aquele momento. O Evair fez o gol da vitória aos 43 do segundo tempo em um jogo sobre a Juventus. Foi no segundo turno, não perto da última rodada, mas era um jogo ali chave no momento que a Atalanta precisava mostrar uma coisa diferente para ficar ali em zona europeia. E quantos caras fizeram o gol da vitória num final em Turim? Não são muitos. Não são muitos, com certeza não são muitos. 1-0 fora na Juventus é boa coisa. E a gente vai ouvir esse gol, né, um relato do gol do Evair da vitória aos 43, e ele falando um pouquinho em um italiano que eu tenho certeza que você vai entender. E riescono a far scivolare la signora a 2 minuti dallo scadere sulla più imprevista delle bucce di banana. Si ostacolano Bruno e Tricella ed Evair ascende al paradiso degli umili. Fare gol per me è sempre buono perché è una sensazione che è difficile sentire, è difficile, non c'è parola per descrevere dopo il gol. Muito Ficou claro, bom, né? Muito bom. Para quem já ouviu o Aldair nesse podcast Meu Time de Botão, o Evair é uma fluência total. 1-0, portanto, em Turim sobre a Juventus. Como dissemos, o time foi à Copa da UEFA e, como a gente já tinha dito, trouxe o Canidia. Seria o ataque sudaca numa temporada que desembocava na Copa do Mundo para ser jogada exatamente lá na Itália. Ânimos à flor da pele, mas não deu pro Evair curtir muito. Uma lesão no maléolo. Onde que é o maléolo? Não é perto do joelho? Eu fiz questão de não procurar, justamente porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta, viu, Paulo? Uma lesão no maléolo. Que belezura de palavra. Tirou o brasileiro da maior parte da campanha, cujo ponto alto do matador foi na rodada 11. O Evair fez os 2 gols da vitória da Atalanta, 2-1 na Lazio, jogando em Roma sobre a Lazio. Atalanta 2-1, 2 gols de Evair. Ainda assim, 5 golzinhos no campeonato, manutenção daquele mesmo patamar da temporada anterior. A Atalanta ficou no 7º lugar, foi de novo para a Copa da UEFA e repetia uma vaga na competição que em 89 e 90, naquela temporada ali pré-Copa, acabou
caindo fora na primeira fase. Mas era o Evair num momento importante da Atalanta, né? 2 vezes chegando à Copa da UEFA. A dupla de ataque era bem interessante, sem dúvida, Canidia e Evair, e de novo um material colhido na programação da ESPN, o Evair falando sobre o Canidia, uma pessoa com certeza de temperamento bastante diferente da do Evair. Sobre o que conversavam, hein? Evair e Canidia. Dá para ter uma ideia ouvindo o Evair falando agora. Canidia, em determinado dia, amanheceu nevando em Bérgamo e eu não sabia que tinha que colocar a corrente nas rodas, né? Então, eu não sabia. A primeira coisa que eu fiz foi sair de carro, mas na primeira curva o carro já virou. Virou, eu não sabia o que fazer. Desci do carro, vim andando, liguei para a sede do Atalanta e disse para eles, eu não vou treinar. Como não vai treinar? Não, eu não estou conseguindo sair, está nevando, eu não vou treinar. Não, 5 minutos. Passou... 5 minutos, teve um carro do Atalanta de Bérgamo. Só que na volta eu tinha que pegar carona com alguém. Aí veio o Canidia me dar carona. E ele numa Porsche, ele acelerava, e para frear, quando chegava perto da esquina, ele puxava o freio de mão. Porque puxava o freio de mão, o carro... Dava um cavalo de pau. Dava quase um cavalo de pau. E eu lá dentro falei, meu Deus do céu, morrer com o argentino do lado não dá certo. Aí peguei e falei para ele, não vou mais. Se o Canidia for me dar carona, muito obrigado. E eu já estava a pé da vida com ele. Eu já estava a pé da vida com ele era por causa da história do Canidia, que faz o gol que tira o Brasil da Copa. No jogo, inclusive, em Turim, né? 1-0 Argentina, que a gente falou recentemente aqui no meu time de botão só sobre esse jogo. E quando a delegação do Atalanta volta a se encontrar para a pré-temporada, o Canidia não cansa de tirar sarro do Evair por causa daquele gol. É uma das histórias que o Evair mais repetidamente conta sobre o Canidia. Eles não tinham muito o que conversar, então o que o Canidia fazia? Falava sobre o gol dele. Se eu fizesse um gol em Copa do Mundo no Brasil e Argentina, Paulo, eu estaria até agora ligando pro Evair para encher o saco dele. E por razões claras e óbvias, eu nunca convivi nem com o Evair, nem com o Canidia, mas é fácil de imaginar, né? O Canidia pesando na do Evair, né? Não é muito difícil de imaginar essa cena. O contrário que seria complicado. O Evair tem jeitão de ser mais na dele. Antes da gente partir para 90, 91, deixa eu só fazer um ranking aqui de 89 e 90. Termina o campeonato italiano. O artilheiro é o Van Basten, seguido do Baggio. Em terceiro é o Maradona. Quarto, anote que ele vai participar ainda do programa, Totò Schillaci. Quinto, Rudi Völler. Sexto, Klinsmann. Tá mal o campeonato italiano ou não? Como diria Chico Malta, a NBA da história do futebol mundial é o campeonato italiano do final dos anos 80. Chegamos em 90, 91, pós-Copa do Mundo, portanto, e a dupla funcionou para valer. Canidia fazia questão de tirar sarro de Evair pelo gol que fez na Copa e que tirou o Brasil do Mundial, claro, como dissemos, mas o Evair estava mais preocupado, obviamente, em se recuperar da lesão que a gente citou. Tornozelo, Malelo, viu? Tornozelo. Ele reclamou de uma pré-temporada forte, não queria voltar a se lesionar, claro, se cuidou para ter um ano bom. Perrone foi contratado para fechar o quadrado ofensivo, que não começou bem. Ainda cedo, em reencontro com o bugrino João Paulo, ex-parceiro, portanto, de Guarani, que estava no Bari, eliminação na Copa da Itália. Só restavam 2 competições. A Copa da Itália saiu pelo ralo rapidinho. O primeiro turno do Evair no Calcio, na Série A, foi ótimo. Na sexta rodada ele já tinha 4 gols. Então no começo do campeonato ele chegou a pontear a artilharia. No retorno foi o homem forte da vitória contra o poderoso Milan. Um jogo em pleno San Siro, no placar eletrônico, 1-0 para a Atalanta, gol dele. Quantos caras já fizeram, né? 1-0 na Juventus e 1-0 no Milan. Como visitante. Calognes Brecht, cadê você? Cadê você? No cômputo final do campeonato italiano daquele ano, mais 10 gols para Evair, que inclusive empatou em 10 gols com o Canidia. O Canidia também fez 10 gols, mas a queda de desempenho no retorno em relação ao turno do Evair reflete também a queda da equipe, da Atalanta, que não conseguiu manter aquele patamar que a gente falou há pouco e terminou
na 10ª colocação, o que tirava a Atalanta do calendário europeu, do calendário internacional do ano seguinte. Mas, neste ano, tinha sim o que fazer em território estrangeiro. A Atalanta viveu fortes emoções continentais na Copa da UEFA, que era realizada em mata-mata. Pegou o Dinamo de Zagreb, classificação, gol de Evair. A Atalanta passou pelo time croata. Evair marcou também na segunda fase, quando a Atalanta atropelou o Fenerbahçe. Na terceira fase, o Colônia da Alemanha era o rival, deu a Atalanta. Evair não marcou, mas a Atalanta passou pelo terceiro adversário. O sonho acabou nas quartas de final. Atalanta diante da Inter de Milão, empate em Bérgamo, 2-0 para a Inter no jogo em casa, em Milão. A Inter sob a batuta de Trapattoni. Estava ali, portanto, se encerrando o ciclo do Evair no clube italiano, que no fim das contas era bom para os dois lados. Primeiro para ele, que apelidado de o artilheiro triste pela torcida, não escondia a saudade do Brasil, não escondia a vontade de voltar para o seu país. Por outro lado, a Atalanta pagava um preço por ter investido pesado, precisava se desfazer de alguns jogadores e o Evair era uma dessas peças. Surgiu o Palmeiras. Palmeiras topou pagar $700 mil, mais o Careca Bianchesi, para ter o Evair. Os italianos aceitaram, o Evair também, e acaba a história do Evair na Atalanta, um pouco pela grana, um pouco porque ele queria voltar, mas de todo jeito, como a gente contou, fez bonito lá na Itália. Posso cantar aqui esse Atalanta e Inter de Milão pela Copa da UEFA? Cantou. Que a gente não deu nenhuma escalação da Atalanta. Deixa eu achar aqui o... Cadê o goleiro desse time, meu Deus do céu? Eu tô com uma escalação aqui sem o goleiro. O goleiro tá aqui. Ferron, Fabrizio Ferron. A defesa com Patiulo, Progna, Bigliardi e Porrini. Tinha também o Contrato, o Bordin e o Pierluigi Orlandini, além do Bonavita, do Claudio Canidia e do Perrone. Esse era a equipe da Atalanta, enquanto a Inter de Milão tinha Bremi, tinha Bergomi, tinha Klinsmann, tinha Serena, era um time bem mais forte. O Evair, como vocês podem perceber, não atuou, e eu estou pegando aqui a ficha do jogo de ida, ok? O jogo de volta, o Evair já estava em campo. Fechamos a Atalanta, Paulo Júnior? Fechamos, e tem um vídeo no aniversário da Atalanta. Confere? Confere, o Evair gravou um vídeo daquele jeitão dele, né? Evairíssimo. Fez um vídeo na internet. Ciao ragazzi, sono 109 anni dell'Atalanta. Io ho avuto la fortuna di un giorno vestire e anche segnare per questa maglia. C'è stato un momento magico, c'è stato unico nella mia vita. Grazie Bergamo, grazie Atalanta. O torcedor gosta dessas coisas, né? Gosta. Faz um vídeo, tá? Grazi, tal. Mas acabou ali. O sucesso do Evair no Palmeiras não precisa ser comentado aqui. Com o bicampeonato nacional e estadual, além da frustração por não ir à Copa de 94, o Evair achou que era hora de mudar. E mudou radicalmente. Quando o Palmeiras, no meio do ano, viajou para o Japão em excursão, o primeiro contato entre cartolas foi feito. E em dezembro, ele, Zinho e César Sampaio fecharam contratos com o mesmo time do futebol japonês. Uma bombaça. A tradição do Yokohama Flugels até então era apostar em atletas argentinos. Quem me contou isso foi o Biratan Leal, a quem mando um abraço. O time não tinha tradição de atletas brasileiros, mas dessa vez apostou pesado e foi logo em 3. O trio jogou a final do Campeonato Brasileiro de 94, Palmeiras e Corinthians, já vendido. O Luxemburgo permitiu que eles assinassem contrato no hotel da concentração antes da final. O que é uma brincadeira. E houve um tempo, você vai se lembrar, que as camisas piratas eram quase mais bonitas que as originais. Sim. Eu tive a minha peita do Yokohama Flugels. E pasme, todas as camisas, isso é 95, todas as camisas custavam R$5. A do Yokohama Flugels, porque era time japonês, custava 8. E eu tive lá a minha camisa. Um abraço para minha mãe, que não tá ouvindo, mas que foi a responsável, né? Afinal, eu
era uma criança, nem 5 nem 8 reais eu não tinha. Precisei da minha mãe para comprar. Edu Marangon, um dia eu encontrei o Edu Marangon num quiosque em Copacabana. Eu tava com meu amigo Milton Leal, e o Milton Leal repórter falou, legal. É o Edu Marangon? Eu falei, porra, só existe um Edu Marangon. É ele. Ele falou, e aí, Edu Marangon dele, porra, até aqui vocês me acharam como se ele estivesse sendo procurado, assim, né? Mas é um boa praça, o boy da Moca. Edu Marangon abriu as portas pro Evair. Ele jogou naquele clube em 93, 94 e a partir de 95 a turma era outra, a turma era muito badalada. Logo de cara, o time tinha que decidir o campeonato asiático de clubes, que foi vencido em solo árabe. O trio de brasileiros ia acompanhando isso à distância. Não estava inscrito, né? Então tinha acabado de chegar, né? E essa competição dava vaga para a final do que representava o título de campeão asiático contra o campeão de uma outra competição paralela do continente. Enquanto isso, para os brasileiros que estavam chegando, o foco era no campeonato japonês, na J-League, ganhando força, e que era o grande sonho de consumo dos Flugos. Eles queriam montar esse timaço para levar o título nacional. O Evair, ele conheceu a sua esposa, que viria a ser a sua esposa, um pouquinho antes de ir para o Japão. Eles se casaram 6 meses depois de começar a namorar, mas imagina uma bombaça, né? Eu acho que é Gisele o nome da esposa do Evair. Começar a namorar o cara, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, e o cara falou, ó, vamos pro Yokohama. Você me ama? Sério, amor? Não, mas os meninos vão também, o Zinho, o César. Dá pra fazer um churrasco. Furadaça. Foi um teste de fogo para o casal, a viagem para o Japão e a vida em si, em um país que, para ambos, representava um teste de analfabetismo. E você vive sem entender nada do que estão falando, não consegue ler um outdoor, enfim, complicado. Os companheiros tiveram a boa ideia de morar no mesmo prédio, né? Você sempre dá esse exemplo do outdoor, né? Esse é o que pega pra você, né? Pô, importante ler um outdoor, tá, né? Num paizão lá, tem um sabonete, né? Tamanho do mundo, você não sabe o que tá escrito. É um bombom ou se é um... Nossa, é dureza, né? O César Sampaio, o Zinho, o Evair e suas respectivas esposas ou namoradas moravam no mesmo prédio lá no Japão, o que aproximou bastante a família e foi muito importante para as esposas, que ficavam bem mais sozinhas do que os seus respectivos, né, que estavam sempre viajando com clube, em grupo, tudo mais. A adaptação foi mais sofrida para elas, e a história contada pelo Evair é que as contas telefônicas eram exorbitantes, porque batia a saudade e batiam um fio para o Brasil em nova época, 95. Nossa, uns quinhentão para dar um alô, né? O Zinho, moeda nova. Ouvi o Zinho há um pouco tempo atrás, num desses domingos de Milton Neves na Rádio Bandeirantes, e ele falou muito disso. As filhas deles, ou filhos, agora não me recordo exatamente, são muito próximas, né? Eles são todos... viraram irmãos mesmo, né? Foram juntos num tempo de dificuldade aí de comunicação, moravam no mesmo prédio, as famílias são muito próximas. E foi dureza para todo mundo. O Yokohama Flugels foi muito mal no primeiro turno da J-League, ficou em penúltimo lugar. E você marcou aqui, explicar o regulamento. Porque eram pontos corridos, mas campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno faziam a final. Se ganhar os 2 turnos é campeão, mais ou menos como era o Campeonato Carioca clássico. Então, zerou pro segundo turno. Exato. Confere? O seu rival, Yokohama Marinos, cuja camisa me recusei até as 2, mas vendia lá também. Quem é de São Bernardo? Quem vai ser de São Bernardo, né? Pega a Praça Lauro Gomes, vai em direção à igreja, lá no finalzinho, encostado já no colégio estadual ali, era a barraca das camisas bala mesmo. O Yokohama Marinos foi o campeão, maior time da cidade, grande rival do novo time do Evair. Os campeões dos turnos se pegavam na final, como você disse, então o objetivo do time era ser campeão do segundo turno. Antes, teve a tal da final asiática. Pegou o Farmers Bank, que loucura, hein? Da Tailândia, jogo que parou a torcida, parou a cidade. Evair marcou o gol de empate no jogo decisivo, em casa, quando tudo parecia estar perdido. Terminou 1-1, mas o jogo caminhou até o final de forma dramática. Campeão continental com vitória por 3-2.
Evair empatou o jogo, portanto, e depois o Yokohama Flugels caminhou para a virada, para o 3-2, para ser campeão continental. Para ser justo aqui, os gols do Farmers Bank foram do Hipyan e do Shistrong. O Yokohama Flugels marcou com o Evair no minuto 60, o Yamaguchi no minuto 81, e olha que drama, hein? Takayuki Yoshida, aos 88, aos 43 do segundo tempo, deram o título asiático para o Yokohama Flugels. Evair recorda que sentiu naquela partida os seus companheiros japoneses abalados com aquele entusiasmo todo da torcida, algo que era incomum para o futebol japonês e inédito para o Yokohama Flugels. O importante, no entanto, é que a taça veio, o time do Yokohama era bem mais forte que os tailandeses, como era de se esperar, e a mais importante taça da história do clube estava na prateleira do seu Hiroshi, o presidente do Yokohama Flugels. Inclusive, o Yokohama Flugels acabou, né? Diga-se de passagem. Acabou, né? Em 98, 99, por aí. Terminou o clube, vai entender. Depois da festa, muita euforia, devoção dos japoneses, e era a hora do Evair, mais uma vez, lidar com lesões. Ele passou por uma artroscopia, Paulo Júnior. Eu dei uma titubeada, porque eu estava só procurando aqui quando acabou o Yokohama Flugels. Em 99, ele foi... É isso? Em 99 foi fundido, é isso. Foi fundido com o Yokohama Marinos. Eu pensei que era coisa mais recente. É 99. Que acaba, portanto, a história do clube dissolvido em 98, é isso. Eu pensei que era mais recente. Foi pouco depois, então. Eu me recuso a considerar que houve uma fusão. Eram rivais, porra. Eram rivais. O Evair não conseguiu render bem na segunda metade da temporada. O Yokohama Flugels acabou no 11º lugar no retorno e um fracasso para o vulto dos investimentos. O time investiu muito, trouxe o trio Brazuca e não deu em nada. Betinho! Fiz questão de pôr no roteiro, né, Paulo? Do Belmar. Amigo. Você sabia que o Betinho é de técnico... A gente está em fevereiro de 2018... Técnico do Nacional da Barra Funda. Se ainda não caiu, né? Porque é um perigo falar de técnico. O cara, quando passa do Carnaval, na Série A2, na Série A3, já tem festa. O Betinho, que ainda vai ser técnico lá no Japão. É muito querido, bom de bola. Foi muito bom de bola. Ele foi o melhor brasileiro na temporada, fez 25 gols. E os campeões foram os Marinos, os rivais do Flugels, o time que viria a ser... O time do abraço, né? Eles fundariam, eles se juntariam, né? Isso. Anos depois, o que torna essa história um tanto quanto patética. Mas, enfim, não deu em nada essa chegada do trio campeão brasileiro. Você imagina que eu fui falar com o Biratan Leal às 3h30 da manhã, escrevi pra ele assim, tá aí? Mas não demorou 20 segundos, Paulo Júnior. Tô. Você sabe que... O Biratan Leal é um monstro. Mas lá já era 3h30 da tarde. Não, o Biratan Leal tava aqui, né? Não tava no Japão. Não tava no Japão. É que ele é da madrugada mesmo. Na verdade, ele é de todos os horários, né? Eu nunca chamei o Biratan e demorei mais do que 3 minutos para receber uma resposta. E a gente caçou aí imagens do campeonato japonês. É muito difícil, é muito complicado. E se achasse, não ia fazer sentido a gente ficar ouvindo aqui coisa que a gente não entende nem um pouquinho em japonês. Então a gente separou um derby, um Flugels versus Marinos em 96 entre os dois times. O Evair foi quase expulso por uma cotovelada e o César Sampaio fez um gol no finalzinho, aos 44, o gol que decidiu o clássico em 2-1 para os Flugels. Você não vai entender isso que eu estou explicando, mas é isso que o japonês aí, narrador, vai falar. するとマリノスも33分、安永を投入して攻撃に勝つ。34分、その安永からビスコンティスルー、アコスタのシュートは弱い。41分にもビスコンティからアコスタ、ところがまたしてもディフェンダーに跳ね返されてしまいます。これに対しフリューゲルス43分、前園のドリブル、マーカー松田痛恨のファウル。このフリーキックをジーニョは3対応へ。残り時間あと1分、土壇場で勝ち越したフリューゲルス、この調子で優勝争いも繰り返したい。優勝というのもそんなに考えてないし、とにかく。
A gente abre o ano de 96 com um jogo que foi no fim da temporada, mas é só para ilustrar. A gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho. O ano de 96 foi um ano onde as coisas funcionaram melhor para o Yokohama Flugels do matador Evair. Primeiro porque o clube teve a ideia de trazer um técnico brasileiro, queria deixar as suas estrelas mais à vontade, e os 3 jogadores foram firmes, indicaram Otacílio Gonçalves, o Chapinha. É brincadeira. Você imagina os Zinhos? É brincadeira. Traz o Chapinha. É brincadeira. E o Chapinha foi pro Japão. É brincadeira. Os caras levarem o Otacílio. É brincadeira. Tem que juntar os times mesmo. Não dá. Não dá pra levar a sério. Junta os times e vê quem pensa alguma coisa lá. Levaram o Otacílio. Levaram o Otacílio. Funcionou melhor do que um ano antes, porque os Flugels ficaram no 3º lugar naquele campeonato. É importante dizer que mudou o regulamento ali, era pontos corridos direto, não tinha mais aquela coisa de campeão de um turno contra campeão do outro. Mas isso aconteceu após passar os primeiros 6 jogos sem sofrer gols e passando por uma sequência de 6 vitórias consecutivas. Antes de terminar em 3º lugar, portanto, o Flugels realmente parecia um candidato sério ao título. Veio uma derrota para os rivais no primeiro turno, que estavam inclusive na lanterna, e essa derrota deixou o time fora dos trilhos por um tempo, perderam pontos cruciais nesse momento de turbulência e o campeonato se esvaiu pelas mãos. Você comentou já que o regulamento mudou, né? Era diretão, então não dava mais para se recuperar. Na reta final teve um triplete, um hat-trick do Evair contra o Avispa. Acho que é Avispa, né? É de Fukuoka. Seguido da vitória contra os Marinos, que a gente ouviu agora há pouco, o gol de César Sampaio. Assina César Sampaio aos 44 minutos. E com 2 vitórias dramáticas, o Flugels precisava ainda vencer o Jubilee-Wata em casa para pegar a liderança na última rodada. Jubilee-Wata de Dunga e Alessandro Cambalhota. E Felipão. A gente falou que a gente não consegue imaginar sobre o que conversavam Evair e Canidia, e Dunga e Cambalhota, né? Trocaram figurinhas, pediram aquela pizza, vá saber. Decepção gigantesca contra o Jubilee-Wata. Derrota de virada, 2-1. Adeus à esperança do título. O time ficou mesmo no 3º lugar. Kashima Antlers, campeão. Evair, 31 anos? Fazendo de 30 para 31. Que coisa. Voltaria ao Brasil agora para rever Edmundo no Vasco após uma passagem anônima pelo Atlético Mineiro. Ninguém lembra disso, né? Que ele jogou no Atlético 6 meses. Eu não precisaria ser provocado. Foi um erro ali a passagem dele pelo Galo. A artilharia do campeonato japonês de 96 é inacreditável. Artilheiro, Kazu, do Verde Kawasaki, 23 gols. Kazu aí já devia estar com 50 anos. Entrou no Guinness essa semana, né? Entrou no Guinness. Você confia no Guinness? Muito. Você acha que eles têm uns bichão espalhados aí? Eu só confio no Guinness. Legal. Vice-artilheiro do campeonato japonês, Edilson, do Kashiwa Reysol, 21 gols. Esse de semana lamentável, né? Se o Kazu foi premiado nessa semana, o Edilson, enfim, não vale nem citar. 3º lugar, Evair, com 20 gols, do Yokohama Flugels. O 4º lugar, Totó Esquilate, do Jubilee-Wata, 15 gols. Olha o ataque, era Alessandro e Totó Esquilate. E o 5º lugar, o Magrão, também revelado também jogou no Palmeiras junto com o Evair e com o Edilson, do Verde Kawasaki, com 13 gols, um quinteto maravilha aí na artilharia do campeonato japonês. Um tablito, se você matar o nome do Magrão. Alaor. É tablito que fala, né? É tablito. O sorvete é. Perdeu, infelizmente perdeu. O Magrão, que hoje é empresário. Uma vez eu vi o Magrão no Bruno Daniel, eu acho que ele é de Santo André. Tava lá com uma camisa pra dentro. Qual que é o nome do empresário de jogador? Eu não vou saber o nome. Juliano Tadeu. Juliano Tadeu. Nada mal. Palmeiras, Araçatuba, Goiás, Curitiba, Verde Tóquio, Badajoz, Grêmio, Botafogo, San Caetano e Gambosaka. Fica aí, né? O dia que o presidente do Verde Kawasaki recebeu um telefonema da galera do Badajoz. E aí os caras querem falar que o fax funciona, né? Você acha que chega um fax do Badajoz no Verde Tóquio?
Mas é isso. É isso. Fim da linha pro Evair no Japão. Vamos falar então agora de português. Eu posso pôr o cereja no bolo? Acho que merece, né? Achei que você ia pôr o nosso amigo, o maestro João Carlos Martins. Não vou pôr. Vamos de cereja no bolo, vamos. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Pensar que foram quase 100 programas, né? Com aquele fonezinho mequetrefe que a gente não se dava o direito dessa guitarrada virtuósica no som estéreo que passa aqui pela nuca, arrepia até a espinha. Que loucura. Portuguesa de Desportos 1998. A Portuguesa ainda chora pela perda do Brasileiro de 96. Não, mas você foi maldoso também. Com 2 anos, com 1 ano e meio chorando. Chora até hoje, Chora né? até hoje, tem razão. O clube continuava sonhando alto, queria manter o patamar e montar uma equipe competitiva a ponto de brigar de novo pelo título. Era importante refazer a primeira prateleira do elenco, pois a Lusa teve que vender o Zé Roberto e o Rodrigo Fabre, ambos para o Real Madrid. Primeiro o Zé Roberto e depois o Rodrigo Fabre vazaram. Um símbolo daquela Lusa também foi embora para 98. O capitão foi jogar no São Paulo. E então o ano da Portuguesa começou como uma interrogação. Trivia. Essa é de cabeça, hein? O Rodrigo era só Rodrigo na Portuguesa. Não tinha essa de Rodrigo Fabre. Quando é que virou Rodrigo Fabre? Não sei, hein? Isso já foi assunto do meu time de botão. É que podcast não tem o Command L, né? Pra buscar, mas já falamos disso. Não sei, Foi no Grêmio. Tinha o Rodrigo Mendes. Aí ele virou o Rodrigo Fabre. Era só Rodrigo. Enfim. Federação Paulista tinha um contrato novo com a VR. A Vale Refeição. Comprou tudo, comprou o campeonato, envelopou o Campeonato Paulista, como Rodrigo Borges gosta de usar esse termo. Envelopou. Conseguiu liquidez para ajudar o campeonato e apoiar os clubes do interior, além da Portuguesa. Baita parágrafo. Por exemplo, comprou o Marcelinho Carioca, passou no VR, né? Chegou lá e falou, aceita VR. Comprou o Marcelinho e distribuiu via 0900. Vou dizer, hein? Por coincidência eu torço pro Palmeiras, liguei pro Marcelinho no Palmeiras. O meu tio... Eu queria. Meu tio ligou em nome do Corinthians. Que ele é palmeirense também, mas não queria o Marcelinho nem pintar de ouro. Ou seja, sem querer, ele cancelou minha ligação, né? Porque ele como é que chama isso? Igual quando a gente viajou para Belo Horizonte, eu e ele, no dia da eleição da Dilma. Ele vota no Aécio, ou ia votar na Dilma, a gente viajou, cada um anulou seu voto, a gente foi e justificou. A Portuguesa tentou trazer o Paulo Futre, olha ele aí do futebol português, mas a negociação fracassou, o Evair estava dando sopa no mercado, problemas no Vasco, e a federação ajudou a Portuguesa nesse investimento. Foi assim que Evair, centroavante, campeão brasileiro com o Vasco da Gama, foi parar no outro time da colônia, na Portuguesa, aqui de São Paulo. A Portuguesa também se reforçou com Evandro Chaveirinho, aquele meia ensaboado, besuntado no óleo do Satanás. E um bom jogador, fez uma boa temporada. O Leandro Amaral, uma cria da Portuguesa, seria a dupla de ataque do Evair, assim como a zaga formada por Emerson e César, uma zaga que impunha respeito. O Augusto, lateral esquerdo, foi defendido pela diretoria. O Corinthians queria contratá-lo de todo jeito, depois ele acabou mesmo indo para o clube, mas a Portuguesa negou a transação, quis ficar com o seu lateral. O técnico, o ex-corintiano Eduardo Amorim, durou pouco no cargo. A turbulência no começo da temporada já valeu a sua demissão, e o Candinho, que sempre voltava e volta ao Canindé, assumiu o comando ainda no estadual. Trivia! Leandro Amaral era só Leandro. Você falar para um torcedor da Portuguesa, Rodrigo Fabre e Leandro Amaral, ele não sabe quem que é. Quando é que virou Leandro Amaral? Não sei. No Corinthians. Por causa do Leandro
que depois virou Leandro Gianecchini, né? Ah, é? Eu acho que é. Entendi. Essas eu tô na memória. O Ricardo Oliveira já estreou o Ricardo Oliveira mesmo, né? Já estreou o Ricardo Oliveira. E você sabia que sempre fala do César e do Emerson? Eu lembro no primeiro jogo que a dupla fez uma boa partida. Esse a gente vai chegar depois no Campeonato Paulista e tal. E o Canal 21, você lembra do programa de esportes do Canal 21? Mais ou menos. Da 1 às 2 da tarde. Aquele canal que você via pra ver a hora. Você via pra ver quantos graus tava. E da 1 às 2 tinha o programa de esporte e fizeram uma pegadinha. O Emerson veio andando assim, a câmera parada na frente da TV. O Emerson veio andando e falou: tudo bem, tá de passagem aí e tal. E o que você faz da vida? Eu sou o Emerson, zagueiro da Portuguesa. Era uma pegadinha para apresentar o Emerson. Foi de muito bom gosto. Eu nunca vou esquecer dessa apresentação dele em rede nacional. Mas enfim, Evair estreou na Portuguesa em 22 de janeiro de 98 pela Copa do Brasil? Copa do Brasil. Contra o Remo, duelo cujo jogo de volta foi muito marcante. Teve um 0-2 no Pará e um 5-0 no Canindé. Evair abriu o placar, mas ficou irritado. Pela primeira vez, ele não foi o batedor de pênaltis. O Leandro era o dono do ataque, era o dono do time. Foi o Leandro quem bateu o pênalti, converteu o segundo gol do jogo. Aquela partida deu sinais de que o Evair podia dar mais qualidade para o time, que depois da troca de treinador, melhorou de produção. Veio um 5-1 contra o Juventus, quando a classificação estava por um fio, mas marcou de vez um norte, um rumo para aquele time da Portuguesa. A escalação: Fabiano, Valmir, Emerson, Elvis e Augusto, Alex, Carlinhos, Ailton e Evandro, Evair e Leandro. Era a Portuguesa um time capaz de goleadas como esse 5-1 sobre o Juventus, mas também sofria derrotas duras. Um jogo em Santos contra a Briosa foi bem maluco. A Portuguesa fez 4-0 no primeiro tempo, mostrou a sua força, mas deixou que a Portuguesa Santista empatasse no segundo tempo. O jogo terminou num bizarro 4-4. Depois, pela segunda fase da Copa do Brasil, tomou 4 gols de novo em um só tempo. 4-0 para o Sport no primeiro tempo. E no segundo tempo, você acha que eu vou falar que foi 4-4? Quase. Não foi. Foi só 2. Bastariam 3 para a Portuguesa se classificar, mas a Portuguesa ficou de fora, pois o jogo terminou 4-2. O que não era um problema muito grande no momento, já que a Portuguesa vinha com esperanças no Campeonato Paulista. A segunda fase estava ali e a segunda fase sorriu para a Portuguesa. 5-1 no Rio Branco, 3-0 no São José, uma excelente fase que culminaria, claro, na vaga à semifinal. E na semifinal, a Portuguesa enfrentaria o Corinthians. E, ao enfrentar o Corinthians, a Federação Paulista resolveu chamar da Argentina Javier Castrilli para apitar o jogo de volta. O jogo de ida, 1-1. E o jogo de volta no Morumbi, só a vitória interessa para a Portuguesa. Ela não veio. O Corinthians com Ney, Rodrigo, Cris, Gamarra, Silvinho, Romeu, Vampeta, Rincon, Souza, Marcelinho, Carioca e Mirandinha, o Burro. Fabiano, Valmir, César, Marcelo, Miguel, Augusto, Alex, Carlinhos, Alexandre, Evandro, Evair e Ailton. No ataque, a Portuguesa teve 2 vezes na frente do placar, sofreu o empate nas 2 vezes de pênalti. O primeiro, supostamente cometido pelo Evair, o segundo, o lance inesquecível. Bola explode no peito do zagueiro César, o Castrilli marca na cal, o Corinthians empata o jogo e vai à final com esse empate. Como você disse, a vitória, a Portuguesa dependia da vitória para ir à final. Um jogo marcante com um erro crasso de arbitragem no fim da peleja. E não é a gente que está falando não, é Léo Batista. Quando a vitória da Portuguesa parece garantida, César corta o cruzamento com o peito. E o juiz Javier Castrilli dá toque de braço do zagueiro. Rincon cobra o pênalti e faz 2-2. Com o empate, o Corinthians se classifica para a decisão contra o São Paulo. Aproveitando os áudios, vamos ouvir o César saindo, não sei se é falando, né? Não dá para chamar muito de falando, porque ele está aos prantos. E em seguida o Evair, tão revoltado quanto, mas daquele jeitão do Evair, mais sereno no tom. Vamos ouvir César e Evair na saída do gramado do Morumbi. Ele veio aqui de sacanagem, cara. Nosso time veio pra jogar bola, ele tá de palhaço.
Claro, vocês podem falar melhor do que eu. Se vocês viram a mesma coisa que eu vi. Ele foi guerreiro pra caralho. Ele foi bem demais. Sim, isso é choro. Isso é o César chorando na escada do vestiário. Eu confesso pra você, Paulo Júnior, que chorei nesse dia também. Chorei de raiva. E na final torci mesmo pelo São Paulo. Foi a única vez que eu torci ao lado do meu primo São Paulino. E foi bem estranho comemorar o gol do Raí. Por favor. Né? Foi bem estranho. Foi bem estranho. Mas a portuguesa, eu senti que a portuguesa foi vingada ali naquela decisão, porque o que o Castrilli fez foi uma lambança que realmente sem precedentes. O São Paulo, como você disse, seria o campeão na famosa volta do Raí. Raí voltou para jogar a final. Evair, à época, tinha 10 gols na temporada e viria o Campeonato Brasileiro. 24 clubes, modelo novo de playoffs, o mata-mata ia acontecer em melhor de 3 jogos e a Lusa tinha o objetivo de ser um desses 8 clubes. A meta da portuguesa era se classificar para o mata-mata do Brasileirão 98. As credenciais estavam mostradas, o time fez uma boa reta final de Paulistão e a diretoria manteve o time titular. A Lusa, assim, bateu o Galo, bateu o Vasco, campeão da Libertadores, goleou o Botafogo, 5-2 de virada com 3 gols seguidos do Leandro, e veio o Flamengo, mal das pernas, precisando de recuperação. Kleber Leite chegou a prometer devolver o dinheiro em caso de derrota. Mais de 50 mil pessoas foram ao Morumbi e a Lusa venceu um dos jogos marcantes daquela época. Portuguesa 3, Flamengo 2, virada da Lusa para cima do Fla no Morumbi. A torcida flamenguista virou piada em todo o país. Maracanã, desculpa, disse Morumbi. E parte eu escrevi Morumbi. Tem razão. O jogo no Maracanã, presidente prometeu devolver o dinheiro em caso de derrota e a torcida foi lá exigir a devolução do dinheiro, acabou virando uma grande piada, uma história conhecida na época. Fato é que esse time da Portuguesa era bom, foi lá no Maracanã e fez 3-2. Histórias pitorescas como essa da devolução do dinheiro só podem mesmo ser contadas por Regis Rezin. Vamos ouvir um pouquinho da matéria do Regis Rezin. Amor que não é correspondido. Evair faz 1-0 Portuguesa. Romário empata. E nem vibra. Romário, nem comemorou por quê? Ainda não é hora, não. Não era a hora. Mas quando Marcos Assunção vira o jogo, o Maracanã parece da torcida do Flamengo. Crianças e adultos se levantam decepcionados na expulsão de Pimentel. A Portuguesa aproveita para também virar, com 2 gols de Alexandre. O árbitro Wilson de Souza dá vermelho para Rodrigo e quase é expulso de campo pelo diretor técnico do Flamengo. Ao ver o placar de 3-2, Toninho Barroso dá linha na pipa ao cargo de treinador. Eu acho que é hora de outro profissional chegar e tentar fazer o que eu não consegui. O Flamengo não vence há 9 jogos e agora vai ter que devolver o dinheiro de cada ingresso a 52.340 torcedores pagantes que vieram ao estádio do Maracanã. Aí estão os últimos do público recorde no Brasileiro. Vão receber, no total, R$ 174.677. Para o próximo jogo no Maracanã do Flamengo, a mesma promessa? Não. Temos outros problemas a resolver. O presidente do Flamengo não quer que essa moda pegue. Para não ter que ouvir de novo da torcida: ei, Kleber Leite, me dá um dinheiro aí. Regis Rezin é conhecido pelo apelido de repórter vidente. É verdade. Devido às suas matérias feitas e narradas ao vivo no momento do gol. Tá lá, Wikipedia aprovou essa frase no verbete. Regis Rezin. A fase era boa. Veio o 7-2 sobre o São Paulo. Famoso, né? Um famoso 7-2 que também carimba essa campanha. O jogo foi no Pacaembu, chovia pra diabo. O São Paulo escalado com Roger, Zé Carlos, Rogério Pinheiro, Bordon e Serginho, Alexandre, Fabiano, Sidney, Carlos Miguel, França e Dodô. A Portuguesa com Fabiano, Alex Lopes, César, Emerson e Augusto, Ricardo Lopes, Carlinhos, Alexandre e Evandro, Evair e Leandro. Era quase o time
o 11 ideal da Portuguesa naquela temporada. É bom lembrar que ficou 6-0 o jogo, né? O Ricardo Lopes fez o 6º gol, o gol do 6-0 foi do meio de campo. E não foi o meio de campo clássico, foi dando um bico na bola, na verdade. Foi um gol rachando, né? Exatamente, foi um gol bem estranho, mas que ilustrou bem aquele jogo que foi icônico, que está na memória afetiva, no imaginário do torcedor da Portuguesa e ajudou a equipe a terminar a fase de classificação em 6º. A gente tem o José Silvério na Trivia. No 7-2, o Roger já tinha posado nu? Ou ainda não? Não sei. Não, esse é o jogo que ergue o Roger à condição de possível capa da G Magazine. Ele viria a ser capa em 99. Pouco depois desse 7-2. Correto. Vamos ouvir o José Silvério narrando o último gol, o gol 7 da Portuguesa. O jogo estava 6-2. 7 mil vão embora, tristes 250 fazem a festa. Tá bem, da Silva bateu em gol! Da Portuguesa! Penetrou, bateu de longe, cruzado pro fundo do gol do São Paulo. 7 Portuguesa, 2 São Paulo. Termina a fase inicial do campeonato, é hora do mata-mata. A Portuguesa, o pessoal cismou de falar agora, bateu, né? Não sei o que, bateu o campeão. Coisa do Tite. Bateu no G4. É coisa do Tite, isso. Pois é, a Portuguesa bateu o 6º. Foi pro mata-mata e enfrentaria nas quartas de final o Coritiba, naquele mata-mata-mata, né? Um mata-mata de 3 confrontos. Jogo de ida, 3-1 no Canindé. Leandro, Alexandre e Fabrício. 0-0 na volta e necessidade do Coritiba de vencer por 2 gols na partida final. Aos 34 do segundo tempo, conseguiram. 2-0 no placar, a Portuguesa tinha pouco mais de 10 minutos para achar seu gol e achou. Classificação heróica da Lusa contra o Coritiba nesse mata-mata. Temos o empate? Nós temos o empate. Antes disso, eu tô aqui tentando encontrar a ficha desse jogo, que é a escalação a escalação desse Coritiba, eu acho que é interessante, rapaz. Mas não vou encontrar aqui, não vai dar. Tinha o Gelson Baresi, que fez o gol, enfim. Foi uma loucura. A Portuguesa conseguiu a vaga para a semifinal numa loucura. Pintou? Pintou. 25 de novembro de 98? Isso. Regis, Gelson Baresi, Flávio, Luiz Carlos, Rubens Júnior, Márcio Goiano, João Santos, Sandoval, Struwey, Kleber e Macedo. Loucura. Time bom, viu, cara? Loucura o Coxa. Um time interessante que fez 2-0, estava a menos de 10 minutos da semifinal do Campeonato Brasileiro, mas aí essa Portuguesa, que era carne de pescoço, foi lá e o que fez? Desabafo do time e da torcida. A classificação parecia certa. Parecia. Inverteram-se as posições no jogo e o time de Candinho, em 5 minutos, acabou com a alegria do dono da casa. Primeiro César de cabeça. E a 1 minuto do final, Ailton, que tinha acabado de entrar, mandou a bomba no ângulo. 2-2. Explode a festa da Portuguesa. Desespero do torcedor. Vocês estão percebendo que a gente está contando a saga da Portuguesa, mas o Evair não é mais o artilheiro, né? De outros anos. O Evair faz poucos gols, participa mais em articulação de jogadas, enfim. A Portuguesa não era dependente do Evair, como eu me arrisco a dizer que a Atalanta era, e com certeza o Yokohama Flugels também era. Uma classificação heróica em Curitiba, das mais gloriosas possíveis para um torcedor. A Lusa estava na semifinal novamente e voltaria a Minas Gerais, tal qual aconteceu naquele doce ano de 96. Enfrentaria o Cruzeiro
No primeiro jogo, 3-1 no Mineirão, o Cruzeiro saindo na frente. A Portuguesa tinha agora 2 partidas no Canindé. Na primeira, conseguiu a vitória na marra, 2-1, e teve uma polêmica por causa de uniforme, que o Leverkusen estava cismado de jogar de branco, camisa branca dava sorte, não sei o quê, e a Portuguesa foi e resolveu jogar ela de branco em casa, só para fazer o Cruzeiro não jogar de branco. Foi mais ou menos essa a história, e a gente vai ouvir o gol da vitória. Antes do gol da vitória, um pênalti que o Dida pegou, o Leandro bateu, lembra que a gente falou? O Ivair não batia pênalti na Portuguesa? Pois é, o Leandro foi bater, o Dida defendeu. Pouco depois, o gol da vitória da Portuguesa, marcado pelo Alexandre Branquello, e o neguinho da Beija-Flor era, veja você, a vinheta do gol da Globo. Preste atenção. Na repetição, na hora do lance em si, ele já tinha feito que não para mim. Mas o pênalti está marcado. E o Leandro pode marcar o 16º gol dele e empatar com o Marcelinho. 42 minutos. Leandro para a bola. Dida faz a defesa. Dida salva o Cruzeiro. E olha, eu posso dizer o seguinte, a justiça foi feita, Arnaldo. O Mário Miranda, documentarista antigo, dizia que deu mal marcado no entra, não entrou. Veja na repetição o Dida. E esse foguetório no pênalti? A gente vai ter muito bem no gol. Sensacional. Lá vem o escanteio, Falcão. Lá vem a bola. Bola fechadinho, toque! Gol da Portuguesa! Ninguém segura a luz! Cabeça, um gol parecido. Agora é assim, 3-1 pro Cruzeiro na ida, 2-1 pra Portuguesa na volta. Aí tinha a contravolta, o Cruzeiro um gol na frente, a Portuguesa tinha que vencer o Cruzeiro no Canindé. E eu lembro de uma coisa, viu, Paulo Júnior? Choveu demais esse dia em São Paulo, e o carro onde eu estava com meu tio Feu, mais uma vez citado nesse programa, quebrou com o Canindé ao fundo. Eu tenho essa recordação muito clara, que deu pra ver, que tem a arquibancada do Canindé, dá pra ver, né? A única vez que eu vi de fora, assim, aquela arquibancada pulsando mesmo, quase lotada, porque ainda faltava um pouco pro jogo começar, chovia muito e, enfim, foi esse o retalho desse jogo que eu consegui ver, foi isso. Cheguei em casa, o jogo já, na verdade não lembro nem se passou na TV esse jogo, mas o fato é que do jogo mesmo eu não lembro, e sei que não adiantou nada a Portuguesa ter o fator casa. O jogo foi 1-0 para o Cruzeiro e a gente vai ouvir um pouquinho da reportagem da Rede Globo. A disputa começa nos bastidores, porta fechada, informações trancadas. O mistério cruzeirense antes do jogo só não esconde a cor do uniforme. Camisa branca, calção azul e meia branca. O uniforme da sorte. Da vitória de 3-2 contra o Palmeiras. Se o Cruzeiro tem razões para confiar na sorte da camisa branca, a Portuguesa também tem bons motivos para acreditar na camisa de sempre. Hoje nós estamos praticamente na semifinal do Brasileiro, justamente por causa dessa camisa. Com o branco anunciado, o Cruzeiro se apresenta. De Jair muda a cor da festa. 1-0 Cruzeiro. A Lusa suporta o golpe. O tempero da força portuguesa é a chuva. Muita água na grama, bola na área e tome pressão. Pelo alto, no cruzamento e no sufoco. São quase 45 minutos de Portuguesa no ataque. No segundo tempo, o esquema é exatamente o mesmo. Mas o tempo passa e o gol não chega. E a Portuguesa chora na chuva. Acho que pela união, toda a comissão, acho que nós temos que agradecer também a toda essa torcida que compareceu, que nos ajudou bastante, mas infelizmente nós não saímos. Esse é o Leandro Amaral falando no fim aí. Ô Paulo, você sabe que a narrativa nessa semifinal era a seguinte, né? O Corinthians estava na outra semi enfrentando o Santos, e pro torcedor da Portuguesa jogar essa final era questão de vida ou morte, porque o Javier Castrilli ainda estava muito fresco, né? E um Português e Corinthians na final seria um debate sobre arbitragem insuportável
na cidade de São Paulo. Mas eu até entendo o lado do torcedor da Portuguesa que ia abraçar essa narrativa, mas não deu. Quem foi para a final foi o Cruzeiro e o campeão, o Corinthians. E acaba a história do Evair na Lusa, certo? Certo. Teve um momento ali de não saber direito para onde ia, né? Ele acaba voltando pro Palmeiras em 99, mas não de cara, né? Não é que tava nos planos. Reza a lenda até que o Corinthians fez proposta, né? Pois é, poderia até ter ido pro Corinthians, mas no fim das contas termina como um dos personagens dessa tentativa ali de uma nova Portuguesa. O Evair não tá naquele time de 96, que é o mais querido time da Portuguesa dessa época, mas tá nesse de 98, que é um time muito importante também. Do Palmeiras, onde ganha Libertadores, ele vai pro São Paulo, magoado com o clube, e eu dou toda a razão a ele. Depois passa por Coritiba, Goiás, Figueirense, e se teve mais algum time depois do Figueirense, que me perdoem, não lembro. Mas acho que foi isso. Isso. Né? O resto da campanha... Parou no Figueirense, a carreira do Evair, que termina a carreira no Figueira. E o meu time de botão termina aqui, neste momento. Evair Aparecido Paulino, o moço de Crisólia. E o Bomber triste, hein? O artilheiro triste. O artilheiro triste, né? Mas será que não é o rosto que dá essa impressão também? Acho que é. Porque se o cara ficasse de sorrisão e fizesse uma dancinha na comemoração, ninguém ia falar que ele tava triste. Mas enfim, tá bom também, né? Não tá bom. Ser todo mundo ser tão feliz também, tá bom. Amigo Central 3, recuse imitações. E volte sempre. Visite nossa cozinha, central3.com.br. Dê sugestões, faça críticas e, se merecermos muito, dê o seu elogio também. A gente volta na semana que vem. Até!